Olá, e prepare-se para embarcar em uma jornada épica, que vai desafiar sua percepção de tamanho e te fará sentir menor do que nunca. Neste vídeo, estamos em uma viagem cósmica para explorar os 10 maiores objetos conhecidos do universo, desde colossais aglomerados de galáxias até buracos negros supermassivos que se alimentam de estrelas. Imagine um filamento galáctico com 1,37 bilhão de anos-luz de extensão, 14 vezes o tamanho da Via Láctea. Ou então, visualize uma estrela tão grande que, se estivesse no lugar do Sol, iria engolir todos os planetas até próximo das órbitas de Júpiter e Saturno. Somos pequenos diante da vastidão do universo, mas essa pequenez é o que nos faz querer explorar o cosmos. Então, segure-se e se prepare para vislumbrar os 10 maiores objetos do nosso universo. Descubra como eles se formaram, qual o seu impacto no cosmos e como eles podem nos ajudar a entender melhor o nosso lugar no universo. Junte-se a nós nesta aventura espacial e vamos desbravar os limites do nosso conhecimento. Vamos começar pelo agrupamento de galáxias chamado Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, um enorme agrupamento de galáxias, o maior já registrado até hoje. É uma vasta estrutura de filamentos galácticos, ou seja, várias galáxias unidas, sendo esta a maior formação conhecida no universo até hoje. Estende-se por 10 bilhões de anos-luz. Para você tentar compreender o tamanho disso, é o equivalente a 100 milhões de vezes o tamanho da Via Láctea, e nem vamos comparar ao Sol ou à Terra, pois seriam apenas 2 átomos comparados a esse gigante. Outra característica interessante é que, por ser um aglomerado de galáxias, contém trilhões de estrelas. Foi descoberto em 2013, e até hoje desafia o nosso conhecimento sobre a formação de estruturas cósmicas. É um objeto tão grande, que sua enorme massa pode influenciar a expansão do universo. Outro objeto colossal, também é um aglomerado de galáxias, chamado de filamento galáctico Sloan Great Wall. Um enorme filamento de galáxias, descoberto em 2003. Possui 1,37 bilhão de anos-luz de extensão, sendo 14 vezes maior que a nossa Via Láctea. Contém milhares de galáxias e fornece boas pistas sobre a formação de grandes estruturas no universo. Estudos sugerem que pode ser parte de uma estrutura ainda maior, chamada de Grande Muralha. Sua massa e extensão desafiam as atuais simulações cosmológicas existentes. Seguindo nossa viagem através do universo, vamos observar os objetos massivos que compõem as galáxias, como estrelas, planetas, buracos negros. Ou neste exemplo, uma galáxia que não é galáxia, o quasar Ulas J1342. Eu digo que é uma galáxia que não é galáxia, porque quasar é um núcleo galáctico ativo, de tamanho maior que o de uma estrela, porém menor do que o tamanho mínimo para ser considerado uma galáxia. O Ulas é um quasar extremamente luminoso, com um buraco negro supermassivo em seu centro. Possui 4 bilhões de anos-luz de diâmetro, 400 vezes o tamanho da Via Láctea. Emite tanta energia quanto 10 trilhões de sóis. A radiação emitida pelo quasar pode influenciar o ambiente ao seu redor. Estudá-lo pode nos ajudar a entender a formação e evolução de buracos negros supermassivos. Já vimos enormes objetos compostos por muitas coisas, como as galáxias, que são feitas de estrelas, planetas e outros objetos estelares. Mas estamos falando de tamanho, então tanto faz ser composto por muitas coisas ou até mesmo por nada. Estamos falando do Grande Vazio de CFA2. Uma enorme região do espaço com poucas galáxias, descoberta em 1981. Possui 600 milhões de anos-luz de diâmetro, 6 vezes o tamanho da Via Láctea. Sua existência desafia as teorias cosmológicas que prevêem uma distribuição uniforme de galáxias. O Grande Vazio pode ter sido causado por uma grande explosão ou por uma colisão de superaglomerados de galáxias. Assim como os outros objetos já mostrados, estudá-lo pode nos ajudar a entender a evolução do nosso universo em grande escala. Indo até as profundezas do universo, chegamos em um dos objetos mais intrigantes do nosso universo: o buraco negro.
Mais precisamente, o buraco negro TON 618, o maior buraco negro já registrado. O TON 618 possui um disco de acreção de gás intensamente quente, girando em torno de um buraco negro gigante no centro de uma galáxia. A luz proveniente do quasar é estimada em 10,4 bilhões de anos. A galáxia circundante não é visível da Terra, porque o disco de acreção do TON 618 a ofusca. Ele possui mais de 100 bilhões de vezes a massa do Sol. Se estivesse no lugar do Sol, sua borda se estenderia até a órbita de Júpiter. Sua enorme gravidade distorce o espaço-tempo e impacta o movimento de estrelas e gases ao seu redor. A formação de buracos negros supermassivos como o TON 618 ainda é um mistério para os cientistas. Observá-lo nos ajuda a entender a física de objetos extremos como esse no universo, um objeto tão poderoso e massivo capaz de provocar destruição por onde passa, dado a sua grande massa e atração gravitacional. O Y-Scuti é uma estrela supergigante, que possui um volume de quase 5 bilhões de vezes o do Sol. Baseado em modelos atuais de evolução estelar, o Y-Scuti já começou a fusão de hélio e continua a fusão de hidrogênio em uma casca em torno do núcleo. A localização de Y-Scuti dentro do disco da Via Láctea sugere que é uma estrela rica em metal. Uma das maiores estrelas conhecidas, com um diâmetro variável de 1.700 vezes o do Sol. Se estivesse no lugar do Sol, englobaria as órbitas de Júpiter e Saturno. Sua enorme massa a torna extremamente instável e com vida curta. O Y-Scuti é uma estrela pulsante, o que significa que seu brilho varia periodicamente. Estudá-la pode nos ajudar a entender a evolução de estrelas massivas e o fim de suas vidas. Dentro do próximo milhão de anos, seu núcleo começará a produzir ferro, interrompendo o equilíbrio entre gravidade e radiação em seu núcleo e resultando no colapso da estrela, produzindo uma supernova. Acredita-se que estrelas como o Y-Scuti evoluam de volta para temperaturas mais quentes para se tornarem uma hipergigante amarela. Em seus últimos momentos, já no processo de supernova, a estrela irá produzir um forte vento estelar que ejetará suas camadas externas e exporá o núcleo, antes de explodir. Chegando próximo do fim da nossa jornada pelos gigantes do universo, temos a nebulosa de Carina, uma das mais belas nebulosas em nosso cosmos. A nebulosa é uma das maiores nebulosas da Via Láctea. Embora seja 4 vezes maior e ainda mais brilhante do que a famosa nebulosa de Órion, a nebulosa Carina é muito menos conhecida, devido à sua localização no céu do sul. Ela foi descoberta por Nicolas Louis de Lacaille em 1751 no Cabo da Boa Esperança. É uma enorme nebulosa, lar de estrelas massivas em formação. Possui 300 anos-luz de diâmetro. A radiação das estrelas jovens na nebulosa esculpe o gás e a poeira, criando formas de cores impressionantes. A nebulosa de Carina é um importante local de formação de estrelas na nossa galáxia. Observá-la pode nos ajudar a entender o processo de nascimento de estrelas. O superaglomerado de Coma, que também é conhecido como Abell 1656, é uma grande estrutura do universo. Localizado a 300 milhões de anos-luz da Terra, está localizada no centro da Grande Muralha. O superaglomerado de Coma é o aglomerado de galáxias mais próximo do nosso superaglomerado de galáxias local, tem forma esférica, com um diâmetro de 20 milhões de anos-luz e contém mais de 3.000 galáxias. Está localizado na constelação Coma Berenices. Possui 300 milhões de anos-luz de diâmetro, 30 vezes o tamanho da Via Láctea. A força gravitacional do aglomerado distorce o espaço-tempo, criando um efeito de lente gravitacional. O aglomerado de Coma é um dos aglomerados mais ricos e bem estudados do universo. Agora vamos para Laniakea, que é um superaglomerado de galáxias que contém a Via Láctea e outras galáxias vizinhas, como Andrômeda. Foi definido em setembro de 2014, quando astrônomos da Universidade do Havaí, liderados por Rua Brent Tully, publicaram um novo método para definir superaglomerados de acordo com as velocidades relativas das galáxias. O superaglomerado de Laniakea abrange 100.000 galáxias ao longo de 520 milhões de anos-luz.
No centro do superaglomerado há um ponto gravitacional central denominado Grande Atrator, que atrai grande parte das galáxias do superaglomerado, fazendo com que o movimento de cada galáxia seja direcionado para esse centro de massa. Um enorme aglomerado de galáxias, que inclui a Via Láctea. Possui 500 milhões de anos-luz de diâmetro, 50 vezes o tamanho da Via Láctea. Contém centenas de milhares de galáxias e sua massa é equivalente a 100 milhões de trilhões de sóis. O que são muitos zeros. O nome Laniakea significa o céu imenso em havaiano. Descoberto em 2014, o Laniakea está nos ajudando a mapear a estrutura em grande escala do universo. Sagittarius asterisco, ou em uma pronúncia correta, Sagittarius, a estrela, está localizado no centro da Via Láctea, perto da fronteira das constelações de Sagitário e Escorpião. É parte de um objeto astronômico maior, conhecido como Sagittarius A. Acredita-se que Sagittarius, a estrela, seja a localização de um buraco negro supermassivo, como aqueles que geralmente estão nos centros da maioria das galáxias espirais e elípticas. As observações de uma estrela em órbita ao redor de Sagittarius, a estrela, foram usadas para mostrar sua presença e produzir dados sobre o buraco negro supermassivo central da Via Láctea e levaram à conclusão de que Sagittarius, a estrela, é o local deste buraco negro. O buraco negro explodiu quase 3,5 milhões de anos atrás, devido a uma grande nuvem de hidrogênio caindo no disco de acreção. É um buraco negro supermassivo situado no centro da nossa Via Láctea. Possui 4 milhões de vezes a massa do Sol, mas seu diâmetro é apenas 22 milhões de quilômetros, menor que a órbita de Mercúrio. Sua enorme gravidade distorce o espaço-tempo e cria um efeito de lente gravitacional. Os astrônomos observam estrelas orbitando Sagittarius, a estrela, para estudar suas propriedades. A formação e o crescimento de buracos negros supermassivos, como a formação e o crescimento de buracos negros supermassivos como Sagittarius, a estrela, ainda é um mistério para os cientistas. Chegamos ao fim da nossa viagem de hoje, obrigado por acompanhar nosso conteúdo. Não esqueça de contribuir com o canal clicando no gostei, e compartilhando com alguém que queira saber o quão minúsculos nós somos. Até a próxima viagem. E antes que eu me esqueça, olha esse vídeo aí no card, acho que você vai gostar.